Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. Agradeço a sua presença. O tema de hoje são algumas dicas para evitar a possessão espiritual. São algumas atitudes mentais que a gente deve ter para evitar a possessão, para evitar que maus espíritos se aproximem de nós. O ponto-chave da possessão, como a gente tem aprendido aqui no livro As Leis Místicas, é a nossa atitude mental, são os nossos pensamentos, são os nossos padrões de pensamento, as tendências da nossa mente. E hoje a gente vai continuar aprendendo com esse livro algumas dicas muito simples, mas não fáceis, para evitar a possessão espiritual. Para iniciar, recitaremos as orações. Ó grandioso Deus do planeta Terra, Senhor Elcantari, Mestre Ryuho Kawa, Buda primordial do grande universo, o Deus Criador, a fonte de todas as vidas. Agradecemos de coração por nos conceder diariamente a grandiosa luz. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda, Ryuho Okawa. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais, os espíritos são forças imortais, os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade.
e o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda, ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram. Ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado.
Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, é o cantare, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, light, cross, eu cantare, fight. Light, cross, light, cross, eu cantare, fight. Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, é o cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor, diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor, Lamu, Tot, Renchar Crowd, Ofeles, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare Healing. El Cantare Healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor, El Cantare, espíritos guias do mundo celestial e seres espaciais que protegem o planeta Terra, muito obrigado pela vossa orientação. Bom, falando sobre o tema de hoje, tema extraído do livro As Leis Místicas, a gente continua falando sobre esse livro, a gente vai estudar ainda por algumas semanas os ensinamentos desse livro, inclusive
você que tem interesse em aprender mais sobre os ensinamentos desse livro, é só enviar uma mensagem no meu WhatsApp que eu informo você sobre como adquirir esse livro. O mestre Okal nos ensina que existem alguns espíritos que não percebem que já morreram. Isso, infelizmente, é algo que, na sociedade moderna, tem se tornado cada vez mais comum. Por exemplo, em alguns hospitais, algumas alas de hospitais, existem espíritos de pessoas que faleceram de alguma doença, e como essa pessoa não tem conhecimento do outro mundo, não sabe sobre o outro mundo, ela acredita que ela está viva ainda. E permanece ali na ala do hospital em que ela faleceu. Como ela acha que ela está viva, quando entra outra pessoa, ela pensa, opa, eu preciso continuar vivendo. E ela possui aquela pessoa, para ter de novo a sensação de ficar doente ou a sensação de que vai morrer. E isso se repete continuamente, vira um ciclo vicioso de possessão. Aí outra pessoa que não tem conhecimento morre, fica perdido e tem esse ciclo negativo de possessão. Isso acontece principalmente porque hoje existem muitas pessoas que vivem na ignorância espiritual, não conhecem o outro mundo, estão apegadas ao plano físico, insistindo que não desejam morrer, insistem que não chegou a hora de partir. E, mesmo não tendo mais corpo físico, não consegue mais entender o fato de que a vida acabou, mesmo que seja dito. Isso porque não foi ensinado para essa pessoa a questão da vida após a morte. Infelizmente, são pessoas que ainda acreditam que, por terem consciência, estão vivas. Mas, na verdade, não estão mais vivendo no sentido físico. O que essas pessoas tinham que fazer, então, era abandonar o plano físico e retornar ao mundo celestial, e não se tornar um espírito perdido em uma ala de hospital ou qualquer outro lugar, que infelizmente é uma situação lamentável para qualquer alma humana. E é isso que a gente busca combater com o trabalho missionário da Rap Science. A gente busca levar a informação, o conhecimento espiritual para as pessoas, a fé em Alcantara, para que elas consigam viver felizes nesse mundo e carreguem essa felicidade para o outro mundo, o mundo espiritual. Essas pessoas, então, que falecem, por exemplo, em hospitais, elas não têm noção de que estão mortas e ficam irritadas por serem ignoradas por médicos ou enfermeiros. Como não tem mais o corpo físico, por mais que chame o médico, chame o enfermeiro, ele não ouve. E a pessoa começa a ficar irritada com essa situação. Realmente é lamentável passar uma alma humana ter que viver esse tipo de situação. Se uma pessoa ela muda o estado mental dela, então ela vai conseguir se livrar dos maus espíritos, que é a causa maior da possessão espiritual, é a lei da sintonia de vibrações. É uma pessoa ter a mesma sintonia com o mau espírito. Na morte, não existe tratamento exclusivo. Não tem tratamento especial na morte. Todo mundo, independente de classe social, o gênero, cor de pele, o estado que nasceu, o cargo, não importa. Todo mundo é tratado igual. Perante a morte, todo mundo é igual. Não tem nada mais democrático do que a morte. Por isso, o principal é a nossa consciência espiritual. O primeiro passo do nível de iluminação é o ser humano entender de que ele não é um corpo físico. É entender que existe uma alma dentro do corpo físico. E a vida após a morte, a vida no outro mundo, é uma mudança de dimensão. Você continua tendo a sua consciência, você continua até mesmo tendo hábitos, mas você tem que mudar esses hábitos para hábitos espirituais e não mais hábitos do corpo físico. Quem consegue partir para o outro mundo com esse nível de consciência, de que reconhece que agora é uma alma, de que a jornada se encerrou no plano físico, que agora uma nova vida se inicia no plano espiritual, aí sim pode-se dizer que teve sucesso aqui no plano físico. Além disso, quando existe uma morte inesperada de uma pessoa, um acidente ou algo desse tipo, e essa pessoa não acredita no outro mundo,
é muito difícil para ela também partir desse mundo, porque foi algo inesperado. E a pessoa possivelmente tinha os apegos dela. Pensava, por exemplo, nos problemas familiares, financeiros, nos pais, nos filhos, nos cônjuges. E essa pessoa acaba ficando aqui, então, presa nesse plano físico. Na maioria dos casos, os espíritos dos mortos continuam vivendo na mesma casa. Como não tem para onde ir e não vai para o mundo espiritual, a alma da pessoa, naturalmente, ela vai voltar para a casa dela. Mesmo que ninguém mais enxergue, se ela está perdida, possivelmente ela vai ficar na casa em que ela morava. Então, essas almas ficam preocupadas com o cônjuge, filhos ou netos, e ficam naquela casa apegadas a essa situação por não saberem como voltar ao outro mundo. E podem possuir os familiares, isso que é a pior parte, pode causar a possessão espiritual nesses familiares por estarem apegadas justamente ao plano material e apegadas à própria família. Quando uma pessoa ela é obsediada por um espírito, por um mau espírito, um espírito maligno, o corpo dela fica pesado, começa a sentir um mal-estar, tudo fica nebuloso, tudo fica obscuro, as preocupações aumentam. Se você estava preocupado com uma coisa, de repente você está extremamente preocupado, pode ser que a sua preocupação atraiu um mau espírito, ele possuiu você e essa preocupação ela aumenta ainda mais. Ficam sempre pensando no mesmo problema. Pensa na mesma coisa N vezes. Fica sempre voltando aquele apego na mente e não conseguem ter um ânimo positivo. Não consegue abrir um caminho para frente. Ou fica dando volta em círculo ou fica olhando para trás. Esses são alguns efeitos da possessão espiritual. Além disso, existem alguns espíritos que nem têm a consciência de que estão mortos. Como foi comentado no início, a pessoa, essa alma, ela não sabe que ela morreu. Mesmo vendo o próprio velório, mesmo vendo o enterro, ela não acredita ainda que ela morreu. E então, fica apegado à casa, o cônjuge não responde, o filho não ouve, a filha não ouve, o pai não ouve, ninguém mais ouve ela. E essa alma, ela começa a fazer alguma coisa para chamar a atenção. E é nesse momento que as perturbações espirituais acontecem e essas almas acabam criando problemas. Por exemplo, os membros da família ou os descendentes podem se machucar, sofrer algum tipo de acidente ou adoecer de forma repentina. Quando a alma de uma pessoa morta sente dificuldades em praticar boas ações, é mais fácil então criar problemas para chamar a atenção. Embora não tenha intenção de causar problemas, acabam provocando infortúnios e infelicidade. Por isso, a importância da fé correta. Quando você tem uma família que segue uma fé correta, se tudo der certo, quando a pessoa partir desse plano físico, ela vai ser orientada a ir embora, a partir do plano físico e seguir a vida no mundo espiritual. Caso a própria pessoa não tenha essa consciência, se as pessoas ao redor dela têm essa consciência, elas podem então ajudar essa pessoa. Ela pode ver a família praticando a fé, refletir sobre ela mesma e então ascender ao mundo espiritual. E o mestre nos ensina também que existem os maus espíritos e existem os espíritos perversos. O mau espírito ele é um espírito que está perdido e, apesar dele não querer fazer o mal, ele acaba fazendo, como uma pessoa falecida que busca tentar chamar a atenção dos familiares e acaba prejudicando a família. Por outro lado, um espírito perverso, também é uma alma de uma pessoa falecida, procura intencionalmente destruir a vida das outras pessoas. São persistentes nisso e têm consciência que estão perdidos e prejudicam e assombram as pessoas de propósito. Esse tipo de espírito perverso, ele existe. São espíritos que
procuram ativamente criar desgraça nesse mundo, destruir a felicidade. São pessoas que eram infelizes, por serem infelizes, então buscam destruir a felicidade do outro. Realmente é persistente, se empenha em destruir a felicidade alheia. Esses são os espíritos perversos. E a gente tem que tomar cuidado, porque todos nós, na verdade, temos um pouco dessa perversidade dentro de nós. Quando você não consegue algo e você vê alguém que tem esse algo que você tanto queria, começa a surgir esse sentimento de querer tirar a felicidade daquela pessoa. Nesse momento, muito cuidado. Mude a chave da sua mente para abençoar essa pessoa, para evitar que você envie pensamentos de maldição. Falando agora sobre o tema de como evitar a possessão por espíritos do inferno. O ideal no nosso cotidiano é que a gente consiga ter uma mente que consiga se sintonizar, pelo menos com o nosso espírito guardião, pelo menos com o nosso anjo da guarda. Durante o dia, você polir a sua mente, ter atenção aos seus pensamentos, palavras e ações, corrigindo a todo tempo a sua postura, e então, pelo menos, se sintonizar com o seu anjo da guarda. Agora, existem algumas mentes negativas, a gente vai aprender quais são elas, que nos sintonizam com espíritos infernais. E é esse tipo de mente que a gente tem que, primeiro, conhecer, segundo, evitar, e terceiro, combater. Se você não conseguir evitar e você sentir que você tem uma mente dessa natureza, você tem que combater essa mente. O primeiro exemplo é a inveja. É invejar a outra pessoa, querer o mal da outra pessoa porque ela tem algo que você deseja. Há também a mente insatisfeita que sempre reclama da vida. Está o tempo todo reclamando, tudo está ruim. Essa é uma mente infernal. Pessoas que estão sempre desrespeitando os outros, humilhando, magoando as outras pessoas com comentários negativos. Ou também mania de perseguição. Esse é cada vez mais comum. Mania de perseguição, a pessoa ela acha que sempre tem alguém implicando com ela. Sempre tem alguém achando que os outros estão perseguindo ela. Sempre está achando que tem alguém que quer prejudicar essas pessoas. Então, tem que identificar isso e combater. Esse tipo de pensamento de mania de perseguição, ele é comum naquelas pessoas que costumam colocar sempre a culpa nos outros. Essa é uma mente infernal. Não atribui responsabilidade por si próprio. Se tem um sofrimento, tem uma tristeza, uma infelicidade, logo culpa o outro. É culpa do meu cônjuge, é culpa da minha mãe, do meu pai, é culpa da minha infância, é culpa da sociedade, é culpa de... Nunca atribui a responsabilidade a si. Essa é uma mente infernal. É muito, muito fácil para um espírito infernal se aproximar e possuir alguém que não tem autorresponsabilidade. Alguém que está sempre culpando os outros. Por isso, se você quiser lembrar uma mente infernal que você tem que evitar, de todas que a gente fala hoje, se você quiser saber ou lembrar só uma, lembre-se dessa. A fuga da autorresponsabilidade. Para que a gente consiga ter uma mente livre de possessão, a autorresponsabilidade é o primeiro passo. Eu, sendo responsável por mim mesmo. Se eu cometi um erro, a culpa é minha. A responsabilidade é minha. Se eu estou emocionalmente abalado, eu escolhi isso. É o meu julgamento. Se eu quero mudar, eu tenho que mudar. O outro, eu não tenho controle nenhum. A autorresponsabilidade é o primeiro passo para uma mente celestial. A raiva também é uma mente infernal. Todos nós, de vez em quando, a gente sente raiva. Não tem como evitar isso. Quando a gente convive com outras pessoas, na sociedade, em casa, hora ou outra você vai sentir raiva. Não tem como evitar, porque a raiva ela é um instinto do ser humano. Nós
somos mamíferos. A gente tem um eu animal. E esse eu animal, animalesco, sente raiva. A raiva é a vontade de se proteger. Se alguém tromba em você no metrô andando, alguém dá uma trombada em você, você vai sentir raiva. Esse tipo de raiva é inevitável. Agora, se você vai ficar com raiva o resto do ano, aí é outra história. Você não consegue evitar que um passarinho passe sobre a sua cabeça, mas você consegue evitar que ele faça um ninho. A raiva é a mesma coisa. Você não consegue evitar essa raiva instintiva, mas você consegue evitar de ficar o tempo todo raivoso. A raiva regular, ou pessoas que vivem furiosas, com fúrias injustificadas, que perdem a serenidade por nada, dizem e fazem coisas terríveis, vivem reclamando, deixa-se levar pela mania de perseguição e culpa os outros, abre o caminho para os espíritos do inferno. Eu vou ler novamente, porque essa é a essência do ensinamento de hoje. Se você quiser se aprofundar, novamente sugiro que você leia esse livro, As Leis Místicas. Realmente, esse é um livro de alto teor espiritual. É um livro ele tem um nível espiritual muito elevado. Então, sugiro que você estude e leia esse livro. Mas eu vou repetir o ponto-chave de hoje. Quais são realmente as mentalidades que abrem a porta do inferno? Raiva regular, pessoa que vive furiosa, fúrias injustificadas. Realmente é aquele pavio curto, totalmente descontrolado. Perdem a serenidade por nada, dizem e fazem coisas terríveis. Terríveis seria que magoam as outras pessoas. Tem ações, palavras que ferem o sentimento alheio. Vive reclamando, se queixando de tudo, deixa-se levar pela mania de perseguição e culpa os outros. Essas são algumas portas para o inferno, e essas portas estão dentro de você, não está fora. É você que acaba chamando os maus espíritos com esse tipo de mentalidade. Agora, tem outro tipo de mente, que é a mente autopunitiva. A mente autopunitiva, autodepreciativa, também atrai os espíritos infernais. Uma autoimagem ruim. Achar que não vale nada. Eu não presto, eu não estou valendo nada. Baixa autoestima. Realmente não acreditar no seu valor. Achar que você é um fracasso completo. Achar que você nunca deveria ter nascido. São mentalidades que atraem os espíritos do inferno, que devem ser combatidas. Por isso, a importância do estudo do ensinamento. Quando você lê o livro, ouve a palestra e você memoriza os ensinamentos, quando surge uma mente infernal, você consegue lançar uma flecha de luz naquela escuridão que apareceu dentro de você. Se, por exemplo, vem um pensamento depreciativo, você pode lançar a luz naquilo, afirmando que você é filho de Deus, lembrando os seus sucessos. E é assim que você controla a sua mente. É a prática da lei da substituição. É remover a escuridão, inserindo o que é sagrado e luz dentro da sua mente. E o último tema de hoje são as 6 grandes tentações. A gente não vai se aprofundar, é mais um conhecimento geral sobre o que são as 6 grandes tentações, porque são atitudes mentais que atraem os espíritos do inferno. Como eu comentei, para você se aprofundar nisso, leia o livro. Estude o livro As Leis Místicas. As 6 grandes tentações são gana, ira, ignorância, presunção, dúvida e visão errônea. São 6 grandes delusões pregadas por Buda Shakyamuni, e o Mestre Okawa nos ensina que essas 6 delusões, elas acabam atraindo os espíritos infernais. Então, o primeiro é gana. O que é gana? É a cobiça. É você ser ganancioso. É você querer mais do que você merece. Cuidado com a gana. Segundo é a ira. Pessoa que se irrita facilmente.
Depois vem a ignorância. São pessoas que cometem erros, cria o próprio sofrimento cometendo uma série de erros. Pode ser erros da vida cotidiana, não tem conhecimento da sociedade, não tem conhecimento profissional, não tem bom senso, não tem sensatez, comete um monte de erro, ignorância. Além disso, há a ignorância espiritual, que é não conhecer a verdade. Nunca ouvi falar da reencarnação, lido um livro da Rap Science, um livro de alto conteúdo espiritual. É ignorância. Depois vem o orgulho, pessoa arrogante. Arrogância é um atalho para o fracasso. Aquele que é arrogante, ele nunca ouve o outro. Ele sempre está certo. Ele nunca entende as outras pessoas. É o caminho para o fracasso. É o caminho para o fracasso. Depois vem a desconfiança. Duvidar dos ensinamentos. Duvidar da verdade. Duvidar do que o mestre Okawa fala. Isso é dúvida. E também duvidar demais das pessoas. Claro que esse mundo ele tem pessoas que não são honestas. Mas duvidar o tempo todo de todo mundo é um problema. Abre um caminho para a possessão espiritual. Porque se você duvidar de todo mundo, você não vai conseguir fazer nada na sua vida. Tem que ter um grupo de pessoas que você confia. E a última tentação é a visão errônea. Visão errônea são as visões incorretas desse mundo. Materialismo, por exemplo, que prega só o que é material, que você tem uma vida só, que você vai virar lixo depois que morre, que não tem vida após a morte, que você pode fazer o que você quiser, que você pode buscar os prazeres da vida, que a vida é prazer. Isso é visão errônea. A vida não é prazer. A vida não é busca de prazer. A vida é um treino. É um treino. A mídia de massa é a maior divulgadora da visão errônea. Mídia de massa, redes sociais, as pessoas com aquelas vidas perfeitas, todo mundo feliz, toma cuidado. Se você não está sofrendo uma lavagem cerebral com visões errôneas. Então, do ponto de vista emocional, a irritação repentina, as reclamações constantes, colocar a culpa nos outros, usar expressões, palavras de baixo nível e más ações mostram que uma pessoa tem um coração negativo. Cuidado com o seu vocabulário, com o que você fala, sobre o que você fala. Isso mostra o seu caráter. E adote um estilo de vida saudável. Uma vida equilibrada e bem organizada evita a possessão espiritual. Se você estiver muito cansado, você vai atrair mau espírito. Por quê? Quando a gente está fatigado, exausto, a gente não tem determinação, a gente não tem força para pensar de forma construtiva. Você cede, você joga a toalha. E aí que o mau espírito entra. Então, não tente curar a fadiga. Evite a fadiga. Essa é a dica de ouro. Muitas vezes a gente pensa, na hora que eu ficar cansado, aí eu vou descansar. O homem tem essa tendência mais... A mulher tem uma tendência mais preventiva que paga para ver. A mentalidade masculina é assim. Vou até o fim, vamos ver, depois eu vejo o que eu faço. Só que isso gera problemas. Não trate da fadiga, evite a fadiga. Você tem que evitar o cansaço extremo. Se você ficar cansado demais, exausto, você vai atrair mau espírito, você vai ficar desanimado, negativo, e o mau espírito vai acabar possuindo você. Então, busque uma vida saudável, durma o suficiente, coma alimentos nutritivos, faça atividade física e evite a exaustão. A exaustão é uma porta imensa para a possessão espiritual. Se você se sentir exausto, retome um estilo de vida saudável. Está com sono? Dorme. Está cansado? Descansa. Se alimente. Reconstrua o seu corpo e mantenha um estilo de vida saudável. Então, hoje foram algumas dicas para você evitar a possessão espiritual. A gente está falando hoje aqui de atitudes mentais.
Tudo isso acontece dentro de você. É como aquele filme da Disney, Divertidamente. Muito que acontece dentro de você. Então você tem que trabalhar suas atitudes mentais para combater e fechar essas portas contra a possessão. Sugiro novamente a leitura do livro As Leis Místicas. Quem tem interesse em estudar esse livro, aprender com esse livro, envia uma mensagem no meu WhatsApp, que fica aqui na descrição do vídeo, que eu compartilho com você sobre como adquirir esse livro. E tudo o que a gente falou hoje, se você tiver uma vida espiritual, ler os livros, recitar as orações e os sutras, como o livro As Palavras da Verdade Proferidas por Buda, você vai então criando uma mente alerta e fechando essas portas para a possessão espiritual. Esse foi o tema de hoje, agradeço a sua presença e tenha uma ótima noite.